Gente, a gente está aqui hoje no primeiro culto da igreja em 2021. Você está aqui fazendo história, não é? Um ano que a gente tem muita expectativa de que coisas novas vão acontecer. É claro que 2021 ainda vai carregar algumas sequelas de 2020. A gente não vai poder ter o nosso retiro agora, mês que vem, como há 25 anos a gente vem fazendo. Mas, sem dúvida nenhuma, há bênçãos e vitórias que Deus vai nos dar e a gente crê nesse ano de 2021. A gente passou por um ano de 2020 com um luto, por muita gente que a gente perdeu, foi um ano difícil, um ano de retração econômica do mercado, um ano de gente perdendo emprego, gente perto da gente, adoecido, não só fisicamente, mas muita gente não adoeceu fisicamente, mas a alma adoeceu durante esse período. E a gente testemunhou muitas tragédias, muitas coisas ruins acontecendo. Mas no meio de tudo isso, quando a gente pensa na igreja e na nossa vida, a gente que está aqui hoje, a gente pode testemunhar também como Deus foi cuidadoso com a gente, não é? Como Deus guardou a gente, protegeu a gente, como Ele sustentou a gente, como Ele proveu para a igreja, como Ele tem nos mantido unidos em comunhão, apesar de tanta coisa hoje nos levar no sentido da desunidade, do distanciamento, do esfriamento. Ele tem mantido o nosso coração aceso, a chama do Espírito acesa no nosso coração. Ele tem sido presente. Então, quando a gente para nesse primeiro culto de 2021 para pensar o ano, para planejar, é importante a gente pensar em que expectativas Deus tem para o nosso futuro. Nós temos expectativas, nós temos sonhos, mas quais são os sonhos e expectativas que Deus tem para a minha e para a sua vida hoje? Na verdade, a Bíblia faz a gente encarar o futuro da perspectiva mais positiva que pode existir. Mais do que ninguém, eu e você, discípulos de Jesus, temos razões para celebrar o futuro, para sonhar com o futuro. O pastor Henrique pregou domingo passado, não é, sobre o fato de que os jovens terão visões, os velhos sonharão, sobre coisas que Deus quer fazer na nossa vida e nos dar novas perspectivas, e é isso que Ele quer fazer com a gente tem razão de sobra para sonhar com o amanhã. O apóstolo Paulo, quando escreveu o texto que a gente vai ler aqui, de Filipenses 3, ele estava preso em Roma, e de dentro da cadeia, escrevendo para uma igreja que sofria acirrada perseguição, ele escreve preocupado em inspirar aqueles cristãos do primeiro século com a verdade do Evangelho, com as promessas de Deus para eles. Dizer para eles assim, olha, a luta está grande, está difícil, mas eu quero que vocês saibam o que Deus tem reservado para vocês, o que é o sonho de Deus para vocês, qual é a perspectiva que vocês devem ter na caminhada de vocês com Deus. E Paulo então começa o capítulo 3 falando que ele era alguém que tinha mais motivo do que todo mundo para se orgulhar, para se envaidecer, porque ele tinha uma formação acadêmica muito pesada, era poliglota, era uma autoridade no judaísmo. Mas ele diz que tudo isso ele considerou como esterco, se comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Sabe o que é esterco? É fezes de animais. Então ele pensou assim, o que é uma coisa bem suja, bem horrível de falar, para dizer que tudo isso que o mundo exalta e enaltece, eu considero fezes de animais quando comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Para Paulo, o sonho maior da vida dele, o grande anseio da vida de Paulo, era ser como Cristo. E ele então, falando sobre esse anseio em ser como Cristo, ele escreve assim a partir do verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Então, Paulo nos traz, nesse momento de sonhar com o futuro, uma perspectiva muito importante, uma perspectiva crucial.
e ele, nesse momento introdutório aqui, fala sobre 3 coisas que a gente precisa de cara saber. A primeira delas é que há um chamado implicado na verdadeira conversão. Eu e você, que seguimos Jesus, que procuramos andar no caminho dele, temos um chamado. Isso exalta, isso enobrece a nossa vocação como cristãos. Isso nos faz entender a nossa vida com um valor muito maior do que qualquer coisa nesse mundo possa trazer. A segunda verdade que ele fala é que há um prêmio para quem busca viver dentro desse chamado. E esse prêmio nada mais é do que uma vida reconciliada com Deus aqui no mundo e, melhor ainda, na eternidade. Uma vida eternamente reconciliada com Deus. Esse é um prêmio daqueles que vivem esse chamado de Deus, que procuram viver de acordo com Ele. A terceira verdade é que nós devemos buscar esse prêmio. Nós devemos buscar esse prêmio. Mas como é que a gente pode alcançar o prêmio do chamado celestial? O prêmio do chamado para uma eternidade, desfrutando de um relacionamento pleno e íntimo com o Criador, com o Redentor das nossas almas, com aquele que nos ama, mais do que qualquer um pode nos amar. Primeiro, o prêmio do chamado é para os insistentes. Essa é a primeira lição. O prêmio do chamado que Paulo está falando, essa vida plenamente reconciliada com Deus, não é para gente que desiste facilmente. Ele fala assim, não que eu já tenha obtido tudo isso. Grande apóstolo Paulo, referência da igreja primitiva, referência de alguém para quem o próprio Jesus apareceu em visão, pregou o evangelho para ele e prometeu que ele seria usado entre autoridades para pregar o evangelho, entre reis. Esse apóstolo Paulo, para quem Jesus aparece e para quem ele se revela de forma tão especial, ele está falando, eu não obtive ainda isso. Eu ainda não sou tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Eu ainda não vi todos os sonhos de Deus se cumprirem na minha vida. Eu ainda não cheguei lá, eu ainda estou sendo aperfeiçoado. Mas, embora eu não tenha alcançado isso ainda, eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu prossigo, eu persisto, eu sigo adiante, eu não desisto, porque a verdade é que não há progresso na caminhada com Deus, não há santificação, que é a expressão máxima de reconciliação com Deus, onde não há perseverança. Tiago fala isso, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês serem provados em muitas coisas, porque a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa nenhuma. Não tem como você se tornar um cristão maduro, íntegro, puro de coração, sábio, capaz de abençoar outros, capaz de exercer plenamente o ministério que Deus te chamou a exercer, se você não perseverar. Está vendo Felipe aqui? Alguns conhecem Felipe há menos tempo, né? Eu conheço Felipe desde que ele tinha 8 anos de idade, né? E eu lembro, o Felipe às vezes conta essa história, não é? Lá na sede antiga, um grupinho que tinha assim 6 da banda em cima do púlpito e 2 sentados ali, uma na projeção e a outra assistindo, né? Louvando a Deus ali. Muita perseverança para a gente ver o Ministério Gol hoje como ele está estruturado, muita perseverança, muitos anos. São muitos anos para que sonhos se realizem. Isso acontece debaixo de perseverança. Muitos pecados que foram deixados para trás, que já não são mais parte da nossa vida, a gente conseguiu se desfazer deles porque a gente perseverou. Muito da nossa intimidade com Deus tem a ver com o tanto que a gente perseverou em clamar a Ele, em buscar a Ele, em se render a Ele, em pedir perdão a Ele. Isso não acontece de uma hora para outra. Não foi porque numa hora eu fui lá e fiz isso e a partir daí tudo mudou. Na maior parte das vezes não. Na maior parte das vezes tem que haver uma ação que se repete, que insiste, que persevera. A vida cristã autêntica não é uma vida perfeita,
mas uma vida que nunca para de buscar perfeição em Cristo. Era isso que Paulo tinha entendido. Paulo entendia que nós somos chamados a viver em novidade de vida. Ele fala assim em Romanos 6,4: nós fomos sepultados com Jesus na sua morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Ele fala assim, do mesmo jeito que Jesus ressuscitou dos mortos, nós também espiritualmente já ressuscitamos dos mortos para viver uma vida que glorifica a Deus. Essa é a expressão forte que Paulo usa, para viver uma vida nova, para viver em novidade de vida. E isso precisa ser buscado até o fim. Jesus entendia claramente isso, que embora a nossa santificação, a nossa consagração a Deus, não nos faça merecedores da salvação, não existe nenhuma outra evidência de salvação maior do que uma vida que está vivendo na presença de Deus, temente a Deus, buscando se reconciliar com Deus, se santificar. Jesus é bem explícito quando ele fala isso em Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança até o fim é a única evidência de que houve salvação ali. Mas o cara ficou 20 anos crente, depois se desviou. Será que esse cara era salvo mesmo ou será que ele perdeu a salvação? A gente crê que ninguém perde a salvação. A gente crê que talvez nunca a experiência dele tenha sido a de um novo nascimento verdadeiro. Porque alguém que nasceu de novo e tem o Espírito Santo, esse é selado pelo Espírito Santo, esse é salvo. E os salvos vão perseverar até o fim. O salvo não vai perseverar durante alguns anos, durante 20, 30 anos, não. O salvo de verdade vai perseverar até o fim. Então, a meta para 2021, perseverar buscando a santificação que evidencia salvação. Quer saber uma meta sólida, uma meta consistente? Jonatas, eu quero uma meta que é aquela meta que vai fazer minha vida mudar, da água para o vinho, que minha vida vai ganhar qualidade, que minha vida vai ganhar leveza, no bom sentido, que minha vida vai ganhar vigor, força, disposição, amor, que minha vida vai ganhar relevância, utilidade no reino de Deus. Isso tudo só vai acontecer se houver um coração entregue nas mãos de Deus, dizendo assim, Senhor, me santifica. Ninguém que está servindo serve porque é perfeito, mas os nossos pecados causam sim separação entre nós e o nosso Deus. Então essa tem que ser uma meta de todo cristão. Eu quero que 2021 seja melhor, tudo bem. Tem uma lista de coisas que eu quero que aconteça, de bênçãos de Deus na minha vida, amém. Mas o que está em primeiro lugar nessa lista tem que ser isso. Eu quero uma vida santa na presença de Deus, porque a santificação é a maior prova de que nós estamos reconciliados com Deus de verdade. Que nós não estamos reconciliados com a nossa reputação. Minha reputação está legal, todo mundo me acha legal, bacana, carismático. Não é isso que me interessa. Não é isso que eu estou buscando. Eu não sei o que as pessoas pensam de mim. O que eu quero saber é o que Deus está pensando de mim. Senhor, eu tenho sido luz no meio das trevas, eu tenho sido uma bênção nesse mundo, eu tenho, com a minha vida, inspirado as pessoas a terem a esperança que há no Senhor. Outra coisa, e outra lição que Paulo traz para a gente aqui, a segunda, sobre esse prêmio do chamado, é que o prêmio do chamado é para quem sonha os sonhos de Deus. A gente pode ter muitos sonhos maravilhosos, a gente pode ter muitos projetos, muitos planos, mas nenhum deles ser o plano e o projeto de Deus para nós. A gente pode estar tentando construir a nossa vida sobre alicerces fracos, sobre areia, sobre coisa que vai fazer a nossa vida lá na frente ruir. A gente pode estar construindo a nossa vida sobre relacionamentos, acreditando que relacionamentos que são bons e foram criados por Deus vão ser uma base sólida para sustentar a nossa vida lá na frente. Mas não são. Quem tentou edificar a vida sobre eles não se deu bem.
Cristo tem que ser a base até dos nossos relacionamentos. Às vezes a gente edifica sobre a carreira, não é? Vira workaholic, vira viciado em trabalhar, gosta muito de trabalhar, e acha que edificando a sua vida sobre uma carreira sólida e rentável, que traga uma situação de conforto, de poder viajar, de ter uma vida, enfim, confortável, vai trazer uma base sólida para a vida, e lá na frente percebe que está tudo desmoronando. Nada disso é base sólida. Os nossos sonhos precisam ser alicerçados nos sonhos de Deus. Olha o que Paulo fala, verso 13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus não está comprometido com os nossos sonhos. E aí Paulo fala assim, olha, tem duas questões aqui que eu queria considerar com vocês. A primeira delas é que a gente precisa dar lugar a um certo esquecimento. Para a gente pensar no futuro, tem que existir um certo esquecimento, esquecendo das coisas que para trás ficam. Alguns podem dizer assim, pô, mas pegando essa frase seca, a gente poderia dizer assim, peraí, mas não tem coisa para caramba importante, boa que eu vivi e eu aprendi com elas, é isso que Paulo está falando, que eu tenho que esquecer essas coisas? Não, é claro. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tem a ver, eu entendo, com duas coisas aqui. A primeira delas são erros e tragédias que a gente experimentou no passado, que podem estar dominando o nosso presente. Tem gente que vive dominado pelo passado, que vive escravo do passado, que vive refém das memórias do passado, que vive no presente acorrentado pelo passado, que vive arrastando corrente, que não consegue se libertar do passado. E o que o Evangelho faz com a gente é libertar a gente dessa perspectiva presa ao passado. O que Paulo está falando é isso, olha, você tem que romper com isso, você tem que esquecer um pouco, tem coisa que você tem que apagar mesmo. Não quero nem lembrar, não quero valorizar, eu quero apagar mesmo. Tem teorias da psicologia que falam isso, né? Você tem que regredir, você tem que ir lá para a sua primeira infância e tal, e pensar nas suas primeiras experiências, seus traumas. A gente não acredita que isso vai trazer uma solução decisiva, por uma razão muito simples, não é um achismo não, é porque o Evangelho não faz a gente pensar assim. O Evangelho diz o seguinte para a gente: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? O Evangelho fala isso para nós. O Evangelho fala isso para nós, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu não vou viver dominado por elas, não são elas que vão determinar o meu presente, tampouco o meu futuro. Acabou. O Evangelho usa uma expressão ainda mais forte, que eu acabei de ler aqui em Romanos 6, não é? Fomos sepultados na morte pelo batismo, para vivermos em novidade de vida, como gente que ressuscitou, gente que é uma nova criatura, gente que está sendo moldada como o barro na mão do oleiro, por Deus, como um novo ser, um ser que não é mais dominado, manipulado e oprimido pelo passado. Essa é uma primeira coisa que Paulo rompe aqui, que é importante. E o segundo é pelas coisas boas. Tem gente que não vive dominado pelas experiências ruins, mas vive dominado pelas coisas boas, do tipo assim, pô, me converti em 1993, e ficar assim, cara, eu experimentei um avivamento naquela época, foi tão bom, cara, aquele tempo era tão bom, e ficar lembrando disso, e exaltando aquela época, como se hoje não tivesse o mais de Deus para mim, como o pastor Henrique pregou domingo, não é? O melhor de Deus ainda está por vir. Essa semana passada agora, eu estava viajando, Isaac, no banco de trás, ele batendo papo comigo, falou assim, pai, a gente conversando sobre religiões e tudo, e heresias e coisas, papo de teólogo dentro do carro, né? Isaac, o teólogo de 10 anos, e ele teve uma experiência muito forte com Deus, foi a primeira experiência forte com Deus no Go Camp de 2019, ele tinha 8 anos na época, e no meio de um culto à noite, ele começou a adorar a Deus espontaneamente, chorar na presença de Deus, e
e testemunhar o que Deus estava ministrando ao coração dele ali naquele momento. E aí ele, no meio desse papo, ele chegou assim para mim e falou: pai, eu, depois daquela experiência que eu tive no retiro, eu nunca vou ser de outra religião. Aí eu falei: filho, que coisa maravilhosa, com certeza, você nunca vai ser, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas eu aproveitei e falei assim para ele: filho, essa experiência foi maravilhosa, mas ela não é para você ter vivido ela em 2019. Deus não quer que você tenha experiências marcantes com Ele para você lembrar e viver delas, não. Elas só são a evidência de que Ele pode amanhã, domingo, quando a gente chegar na igreja, fazer a mesma coisa com você. Deus pode se derramar, basta que você abra o seu coração, que você adore a Ele. Isso tem que ser feito todo dia, filho. Tem que ser feito domingo, sábado, em casa, na minha devocional. A gente precisa buscar a Deus, porque Deus tem mais para nós. Não viva dominado nem mesmo pelas experiências positivas, não seja um saudosista patológico. Seja alguém que não vive da história passada, mas está construindo uma história no presente. Uma história de avivamento pessoal, de intimidade com Deus, de vida de oração, de vida de santidade, de vida que busca a sabedoria do alto. Eu gosto muito desse texto de Paulo em 2 Coríntios 3, 18, ele fala assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ele fala assim: todos nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, segundo a imagem de Cristo, segundo o mover do Espírito. Todos nós que somos de Jesus, que nascemos de novo, temos que nos ver num processo de progresso, num processo de transformação para melhor. É isso que Paulo está falando. De glória em glória, com glória cada vez maior, de fé em fé. Eu não posso olhar para o passado e dizer assim: pô, hoje, 3 anos atrás, minha vida está na mesma. Não posso. Tem que falar diante de Deus: Senhor, obrigado, porque quanto eu cresci nesses últimos 3 anos. E o que eu vou testemunhar daqui a 3 anos vai depender do que eu tenho buscado hoje na presença de Deus. De quanto eu tenho buscado me dedicar a Ele, de quanto eu tenho colocado Ele no centro da minha vida. Depois de falar sobre os heróis da fé em Hebreus 11, o autor de Hebreus diz assim, ele começa o capítulo 12 dizendo assim: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, por tão grandes heróis, Moisés, Abraão, Davi, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Há um sentido em que a gente precisa se desvencilhar de muita coisa. Tem coisa que você viu no passado que já passou, já não vai viver mais. Há um sentido em que a gente precisa sepultar o nosso passado. Tem coisa que a gente precisa esquecer. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E o sonho de Deus, então, também tem uma perspectiva positiva do futuro. Verso 14, ele diz assim: avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Avançando para as que estão adiante. Veja que Paulo não é um mero positivista, não é? Mas ele é um positivista da fé. Há uma perspectiva positiva da fé que nenhum cristão tem o direito de abandonar. Pô, olhar para frente. Vamos parar com autocomiseração. Vamos parar com autovitimismo, não é? Vamos olhar para frente, vamos olhar para o alvo, vamos olhar para o chamado, vamos olhar para a glória de Deus. Vamos olhar para o mais que Ele tem para nós e que Ele quer derramar sobre a nossa vida. O melhor de Deus tem um sentido de que ainda está por vir, sim, não só na nossa glorificação eterna, mas também no sentido das experiências ainda mais profundas e tremendas que Ele quer nos dar, como essa que Isaac teve. Ele quer fazer isso constantemente com a gente. A questão é que a gente muitas vezes não tem buscado. Coloque essa meta também para 2021. Buscar uma vida santa, reconciliada com Deus,
mas buscar uma vida de tamanha intimidade com Deus, uma vida de experiência, de falar, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo transformadora, eu quero ter uma experiência tal contigo que minha vida não seja mais uma vida estagnada, uma vida inexpressiva, uma vida que não é luz nas trevas, uma vida que não é sal, que não dá sabor, porque eu sou o sal da terra, e a tua palavra diz que eu sou a luz do mundo, e é isso que eu quero ser. Paulo diz assim, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não quer que a gente seja covarde. Covardia espiritualmente é isso, é viver uma fé pessimista, autodepreciativa, que se vitimiza o tempo todo. Esse não é o chamado de Deus para nós, esse não é o prêmio do chamado. Algumas aplicações aqui, para a gente concluir. Primeira aplicação, coloque sua esperança de um futuro melhor no Evangelho. Coloque a sua esperança de um 2021 mais maravilhoso, tremendo, no Evangelho. Cuidado com o lugar onde você tem colocado o seu coração. Cuidado com as bases sobre as quais você tem edificado a sua vida, os seus relacionamentos, os seus sonhos, os seus planos. Porque se não são o Evangelho, se não é a palavra de Deus, você pode ter experiências muito ruins e frustrantes. Certifique-se de que você tem edificado essa casa sobre a rocha. Cuidado para não passar a vida reafirmando sonhos para si mesmos, que não são os sonhos de Deus. Segunda aplicação, guarda ela aí. Lembre-se de buscar viver em novidade de vida. Cuidado com o apego ao passado. Hoje é dia de falar para o Senhor, Senhor, eu quero experimentar uma vida nova na Tua presença. Eu quero recomeçar hoje na Tua presença. E a gente sabe que tem gente que está aqui hoje que precisa recomeçar. Há um sentido em que todos nós precisamos recomeçar. Em que todos nós precisamos falar para o Senhor, Senhor, eu quero fazer desse ano um ano em que eu vou ser mais disciplinado, um ano em que eu vou ser mais dedicado, mais útil na Tua obra, no Teu reino. Não viva paralisado com o passado. Não viva paralisado com 2020. Não viva paralisado com 2010, com o que você viveu quando era criança. Mas viva o sonho de Deus para você hoje. Terceira e última aplicação. Seja incansável em fazer de Jesus o centro da sua vida. Incansável. Santificação, que evidencia salvação, é algo que precisa ser buscado todos os dias. Acho que foi Lutero que disse que o seguinte, eu preciso ouvir o Evangelho todos os dias, porque eu peco todos os dias. A gente precisa todos os dias se lembrar dessa verdade, de que a gente precisa do Evangelho, de que a gente precisa de reconciliação com Deus, de que a gente precisa derramar nossa alma, de que a gente precisa colocar nossa vida diante dEle, a gente precisa se livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e a gente precisa, colocando tudo isso de lado, correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Senhor querido, a gente olha para o Senhor, para o Teu exemplo, e a gente quando olha para o Senhor se envergonha pela vida muitas vezes sem graça, inexpressiva que a gente vive aqui, pela vida estagnada, pela vida que não dá valor à novidade do Teu reino, pela vida que não dá valor à sabedoria que vem do alto. E a gente quer te pedir que o Senhor venha operar no Gol, durante 2021, uma grande transformação, que o Senhor derrame sobre nós um santo incômodo com a nossa vida, que o Senhor derrame sobre nós sede do Senhor, sede de te buscar, de estar na Tua presença, de ter experiências que nos farão te servir com muito mais intensidade, de nos fazer muito mais canais da Tua bênção, da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua reconciliação,
na vida de vizinhos, de colegas de turma, de colegas de trabalho, de pai, de mãe, de irmão. A gente quer, Senhor, que o Senhor venha tornar a nossa vida útil e relevante, que a nossa vida faça toda a diferença e que a gente continue perseverando em buscar o prêmio do chamado celestial, que a gente continue buscando essa vida totalmente reconciliada contigo, eternamente vivida, Senhor, para glorificar o Teu nome, para exaltar ao Senhor, é o que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém.